Perdeu por 1-0 e agora tá aí, né? Numa situação complicada, porque também saiu atrás na Copa do Brasil. O que falar da atuação do São Paulo ontem, Mauro? Boa tarde, Pedro, companheiros. Meio samba de uma nota só, né? Isso se repete, né? Eu estava analisando, inclusive, alguns números do São Paulo. Ontem teve uma posse de bola de 72%. E o São Lourenço finalizou mais do que o São Paulo. Isso tem acontecido, né? Ou o adversário finaliza mais ou é mais perigoso. A média de posse de bola do São Paulo nesses 4 jogos sem vitória é superior a 66%. Cuiabá foi 73%, foi a maior. Ontem foi quase a mesma coisa, né? E contra o Corinthians, contra o Bahia. Mas o time tem a bola, cria pouco. Quando cria, como aconteceu contra o Bahia, teve chances claras, não aproveita. Acho que ali teve também uma questão que tem que ser ressaltada, que foram as ausências de Caleri, Luciano e a contusão do Eris no primeiro tempo. O ataque era o Juan, um jovem, baixos ali, entre jogadores que poderiam resolver. Chama atenção também o fato do Pato ter feito gol no Santos, naquele jogo que estava resolvido, mas o Pato ou não é acionado ou não resolve nada. Então, já dá para começar, não digo a questionar veementemente, mas a pensar por que contratar o Pato? Porque o Pato seria um cara para dar um passe, fazer um gol, para solucionar esse problema ofensivo do São Paulo. Não está acontecendo. Não sei se é uma questão de como está treinando, o que é. Quando entrou, não resolveu. Porque o gol contra o Santos é o gol do 4-1, né? E está resolvido, amigo. O problema é quando está 0-0. É que a gente falou outro dia aqui sobre o Daverson lá no Cuiabá, que o domingo vai jogar contra o Flamengo. O Daverson, ele fez gols que deram ao Cuiabá, são acho que 25 pontos e 17, não, no total 17 pontos com gols dele, algo assim. De novo, contra o Inter, ele fez o gol da vitória. Mais 3 pontos. Então são gols de 3 pontos, gols de 1-1, como contra o Corinthians fora de casa, que era gol de 3 pontos, aí o Corinthians empatou, estava 1-0 o gol dele. O Pato tem que entrar para ajudar a resolver assim, não está acontecendo. Então as fichas vão ser depositadas, obviamente, na chegada desses 2 jogadores. O Rames, quando tiver à disposição, não deve ser tão assíduo, imagino eu, como o Lucas mais inteiro, deve jogar mais vezes, para tentar melhorar isso, fazendo os gols, fazendo jogadas que gerem gols dos companheiros. O jogo de ontem foi exatamente o roteiro esperado. São Lourenço é um time que não faz questão de ter a bola, é um time que se defende bem, perdeu só um jogo no Campeonato Argentino, que foi já agora no final, o último jogo para o Argentino Júnior, que a gente viu terça-feira um bom time, né, contra o Fluminense, vimos em ação de novo, já ganhou do Corinthians aqui em São Paulo. Então, um time difícil de ser batido em casa, joga daquela maneira, mesmo seus domínios, não se preocupa de deixar a bola com o adversário. O River Plate, quando foi lá, não venceu, foi 0-0, estava caminhando para ser campeão. Esse time foi 3º colocado do campeonato. Então, é uma equipe competitiva, não é uma equipe brilhante, mas é um time que é chato. Não toma muitos gols, né, Maldo, também? Toma né? pouco gol. E o São Paulo vai enfrentar esse time já na quinta-feira, aqui tendo que fazer 2 gols. Já vai ser mais um desafio. Claro que no Morumbi é diferente, o time é mais competitivo, mas contra o Bahia não conseguiu. Então, já é um desafio. Aí, na outra semana, tem o Corinthians, o mesmo roteiro, tem que fazer 2 gols. Não tem a menor dúvida, o Corinthians vai jogar fechado. O Corinthians jogou fechado em casa contra o São Paulo naquele 1-1 do Brasileiro, vai jogar aberto, vai jogar franco, não vai sair logo para o jogo. Então, o São Paulo terá novamente adversários que devem impor o mesmo tipo de dificuldade que ele vem enfrentando. Eu concordo muito com o Bruno, acho que o São Paulo, eu tenho falado isso, são muitos exageros, né? Quando o time ganha 2, 3 jogos, o Dorival tem que ir para a seleção, todo mundo é maravilhoso, não é nada disso, é uma coisa nem outra. É um time que tem um nível médio, e tanto com o Rogério como o Dorival, tem bons e maus momentos. Você vê que realmente há semanas que isso se repete. E o Bruno levantou essa bola aqui primeiro. Frequentemente a gente olha, a pontuação é muito parecido. Aí passam 2 rodadas, 3, diminui, aumenta. As competições também, chegou na final da Sul-Americana, ainda está disputando. Chegou na semifinal de Copa do Brasil no passado, está disputando. Se for eliminado pelo Corinthians, vai ser igualzinho no passado, caindo na semifinal. Só que ano passado caiu o Flamengo. Agora, se cair, cai para o Corinthians. E o Flamengo é um time mais forte que o Corinthians atualmente. Então, não tem muita diferença, não. O problema não é o Dorival, não é o Rogério. Cada um no seu estilo. Acho que eles fazem trabalhos possíveis dentro de um elenco, que é isso. Agora, com essa injeção aí de reforços, né? Um para curtíssimo prazo, que é um semestre, que é o Lucas, e o outro para mais tempo, que é o Rames. O torcedor tem esperança de que isso mude. São jogadores com características que podem, de fato, ajudar a resolver esse problema. A questão é quando, porque a pressa é grande, né? O jogo já é quinta-feira que vem. E tem ganhado o São Lourenço. E se for eliminado pelo São Lourenço, aí tem um impacto que vai jogar contra o Corinthians, desclassificado em casa por mais um time argentino. Vamos lá. Já vieram aqui e despacharam São Paulo, já ganharam São Paulo. Vou tentar lembrar todo mundo. Colón, Talheres, Defensa e Justiça, né? Acho que são esses 3, né? Não. Nenhum dos 3 figura entre os grandes. São Lourenço é um dos grandes da Argentina. Então, o São Paulo tem um retrospecto recente contra times menores do futebol argentino, times do interior do país e tal, que já eliminaram São Paulo de competições. Pré-Libertadores, ali faz para eliminar o Talheres, outros em Sul-Americana.
Então, é um jogo importante de quinta-feira. Ganhou em importância, pelo pacote, pelo combo, né? Se São Paulo tivesse na Copa do Brasil, assim, ganhou em Itaquera 2-0, tá tranquilo? Perdeu a Copa do Brasil, mas contra o Corinthians a coisa está bem encaminhada. Não é o caso. Ele perdeu sem jogar menos que o Corinthians não jogou melhor. Perdeu ainda de uma maneira que é mais indigesta para o torcedor, que era uma falha ridícula do Caio Paulista. E, claro, o Renato Augusto foi brilhante naquele jogo e resolveu a parada, mas o erro do lateral esquerdo do São Paulo foi capital. Uma semana difícil. Vamos ver se conseguem colocar esses jogadores em condições no próximo jogo, no outro, né? Na quinta que vem ou na outra quarta-feira, diante do Corinthians. Bahia teve chance de fazer gol, eu acho que até merecia ganhar, mas não ganhou por falta de qualidade de alguns atletas. E, como o Mauro lembrou, tinha desfalques sérios ali, o Luciano Caleri perdeu o Erisson no início, é verdade, o ataque muito desfalcado. Mas ali é uma questão, o elenco não é um elenco tão forte, então é um elenco que, quando precisou contar com alguns jogadores ali, os caras não deram conta. O São Paulo teve um monte de chance e não conseguiu fazer um gol, não conseguiu ganhar do Bahia. No jogo de ontem não merecia sorte melhor. Podia ter sido 0-0? Até podia, mas 1-0 para o São Lourenço não foi nenhum absurdo. O jogo do Corinthians podia ter sido 1-1, sim, mas não teve nenhum absurdo em ser 2-1 para o Corinthians. Então o time realmente não está jogando bem, não está num grande momento. Vamos ver agora, voltando ao Morumbi, onde o São Paulo faz boas partidas normalmente. Vai ter um jogo com o Atlético Mineiro no fim de semana e o Atlético Mineiro está mal. O Atlético Mineiro não vence há 10 jogos, o Atlético Mineiro, se pegar no geral, está pior que o São Paulo. Então é uma oportunidade de tentar vencer o jogo, de tentar jogar um pouco melhor, para chegar nessas decisões de mata-mata, pelo menos voltando a vencer com um entusiasmo um pouquinho maior. Já deve ter a estreia do Lucas no fim de semana. Essas contratações também trazem um certo entusiasmo assim no ambiente geral envolvido, que a torcida do São Paulo nesse momento ela está entusiasmada porque chegaram esses jogadores. Então não é uma torcida que até esse momento de 4 jogos sem vencer e sem jogar bem, ele está um pouquinho esquecido, está um pouquinho de lado, porque o São Paulo trouxe 2 jogadores importantes. Então tentar ainda aproveitar esse ambiente que não está tão ruim por causa das contratações, apesar do time não estar conseguindo resultados e não estar jogando bem, para tentar chegar pelo menos um pouco melhor para o mata-mata, para os jogos que ele vai ter que reverter no Morumbi. E o jogo no final de semana contra o Atlético Mineiro, uma vitória será importante para recuperar a confiança, né, depois da decepcionante partida contra o Bahia, porque o Bahia é um time da zona do rebaixamento, né? O São Paulo teve um volume muito grande e não conseguiu vencer. E agora joga contra o Atlético, que há 10 partidas não ganha, 9 com o Felipão. Atlético discutindo o seu futuro, se o técnico continua ou não, se for eliminado, como provavelmente será, né, salvo uma grande surpresa pelo Palmeiras na próxima quarta-feira aqui em São Paulo, é possível que o técnico nem siga, né, lá em Belo Horizonte se fala em troca. Então o Atlético está numa crise danada. Se não conseguir ganhar do Atlético, aí vai piorar para quinta-feira, porque aí a torcida vai ficar mais incomodada. Seriam 5 jogos sem vitória, 2 partidas no Morumbi contra times que vêm mal, um da zona do rebaixamento, o outro que, se não abrir o olho, vai parar lá também, que é o Galo. Então o São Paulo tem que ganhar domingo. Acho que ganhar domingo é a primeira medida e jogar melhor, né? Para conseguir ter até uma estrutura emocional melhor para o jogo da quinta-feira, que vai ser um jogo de muita paciência, contra o São Lourenço, tentar ir reconstruindo pouco a pouco, né? Eu acho que esse é o momento realmente de ter muita calma. O Dorival é um cara bem tranquilo com relação a isso. Acho que esse não é o grande problema. E ver como é que vai ficar a situação dos jogadores aí, esses jogadores que chegaram agora. O Lucas, pelo tempo curto que vai ficar no clube, quanto antes puder jogar, melhor, né? Colocar logo para rodar, colocar logo para correr, para ver se ele pode, se domingo, né, puder jogar uns minutos, já seria bom, para que ele possa até já ir se ambientando, ganhando um pouco de entendimento do funcionamento da equipe, dos colegas, e quem sabe na quinta-feira poder ajudar o São Paulo. O Dorival Júnior, na entrevista coletiva ontem, disse que ainda vai avaliar o Lucas, mas a chance é grande de atuar já contra o Atlético Mineiro neste domingo pelo Brasileirão. E essa é a esperança do torcedor do São Paulo, Bruno. Falando das contratações, o Lucas e o Rames ontem foram a campo, treinaram no gramado do CT da Barra Funda, mas a gente sabe que o Rames Rodrigues não atua desde o dia 9 de abril, quando ele vestia a camisa do Olympiacos no futebol grego. E o Lucas não, o Lucas mesmo encostado no Tottenham, e o Tottenham chegou até a colocar o Lucas para jogar com o time de aspirantes, sub-23, o Lucas parece ter ritmo de jogo e vai começar a sua caminhada aí nesse retorno ao São Paulo, Bruno Prado. É bem provável que ele já jogue domingo, não sei se o tempo inteiro, como é que está exatamente a condição física dele,
Mas o histórico do Lucas nessa parte física, ele é bom, né? Um jogador que não teve tantas lesões na carreira. Ele perdeu espaço no Tottenham, até antes no Paris Saint-Germain. Aí foram opções dos seus treinadores. O Paris Saint-Germain começou a trazer mais jogadores talentosos, Neymar, Mbappé, e aí ele acabou perdendo espaço. No Tottenham também ali tem o Son, tem o Kane, depois veio o Kulusevski, na última temporada veio o próprio Richarlison. Aí é uma opção dos treinadores, da parte técnica. Acho que o Lucas até lá no futebol europeu, talvez ele não tenha atingido o que muitos esperavam, que aí eu coloco talvez porque acho que às vezes a expectativa ela é meio cruel. A gente tem uma mania de qualquer jogador que surge aqui no Brasil com talento, e o Lucas surgiu bem no São Paulo, a gente tem aquela mania de colocar, não, ele vai ser o melhor do mundo, ele vai jogar uma Copa com o Brasil, ele vai ser campeão do mundo, vai ser o próximo bola de ouro. Acho que há uma certa fixação por essas coisas que acaba atrapalhando. Aí, se o cara não for o melhor do mundo, então ele é ruim, ele não presta. Então, acho que o Lucas foi mais um que pagou um pouco por isso, né? Então tá aí, né, galera? São Paulo joga amanhã, né, no Morumbi contra o Atlético Mineiro. Vai mais de 50 mil ingressos já vendidos pro jogo, né? Eu acho que o Lucas pode estrear, né? Então o São Paulo precisa muito dele. A situação é delicada, é complicada, é 4 jogos sem vencer. O Paulo precisa vencer para dar moral para quinta-feira fazer um grande jogo contra o São Lourenço, se Deus quiser a gente se classificar, né? E na tabela ali a gente precisa ganhar para se aproximar de novo, né? Até entrar no G6 e tal, né? Então é um jogo, até o Mineiro vem todo com a confiança lá embaixo, alguns desfalques. Acho que o Arana e o Zarate não jogam e tal. Então dá pro São Paulo vencer esse jogo aí com a apoio da torcida. Então se inscreve no canal, deixa o like, comenta a opinião de vocês aí. E o que vocês acham da situação do São Paulo é pra se preocupar. Eu acho que já tá muito preocupante, né? Mas o São Paulo a gente acredita em tudo aí, valeu? Então se inscreve aí pra Jovem Pan, link do canal da Jovem Pan na descrição aí, valeu? É nóis, vamos São Paulo!